Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo habite em vós. Eu queria nesse momento convidar você para nós meditarmos em um versículo da Palavra de Deus que está escrito no livro de Lucas. Nós iremos ler o capítulo 9, o versículo 23, que diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos em um tema que diz: tomar a cruz. Meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, o versículo que nós acabamos de ler, Jesus estava conversando com os seus discípulos a respeito da dor e do sofrimento que ele teria que passar por causa da humanidade. E em seguida ele alerta os seus discípulos a carregar a sua cruz. E a cruz tem um símbolo muito forte, porque sabemos que a cruz foi o que Jesus teve que carregar. A cruz tem muitos significados e o significado, digamos que principal da cruz é a dor, porque foi isso que Jesus teve que suportar por mim e por você. Jesus teve que suportar a dor da cruz por nós, por toda a humanidade pecaminosa. Então, esse versículo é de fundamental importância, porque ele nos traz várias lições que nós devemos usar diariamente. Então é baseado neste versículo que eu queria compartilhar com você a respeito de algumas questões fundamentais em nossas vidas. Primeiro, Jesus não faz acepção de pessoas. Sempre que eu costumo pregar ou dar alguma reflexão, enfatizo essa questão, que Jesus não faz acepção de pessoa. O versículo diz o seguinte: dizia a todos. Ou seja, Jesus pregava o Evangelho a todas as pessoas, independente de classes sociais, de religião, de qualquer outra coisa. Ele pregava o Evangelho a todos, sem distinção alguma. Eu estive um determinado dia em uma igreja, em um culto de doutrina, que eu não vou dizer o nome da igreja por questão de ética, e esse pastor, que era muito respeitado nessa igreja, um pastor de nome, um pastor de uma certa forma muito idolatrado, ele falou o seguinte: onde estiver um católico, um xangozeiro e um espírita, eu não chego para pregar o Evangelho. Eu não passo sequer perto. Daí então eu fiquei pensando, ora, e o chamado de Jesus serve para quê? Será que Jesus nos chamou apenas para pregar o Evangelho na igreja? Ou a nossa missão é pregar o Evangelho fora da igreja? Ou seja, aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, ou aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. É caso de se pensar. Esse pastor é um pastor de nome nessa igreja, um pastor muito famoso, que falou para mim uma tolice como essa. Será que eu fui chamado apenas para pregar o Evangelho aos evangélicos? Que tipo de evangelho é esse? Que eu fico entre quatro paredes na igreja pregando para os cristãos, para os evangélicos. Então, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de salvação é essa? A mensagem do Evangelho deve ser da forma que Jesus ensinou.
o texto diz, dizia a todos, ou seja, Jesus pregava o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção alguma. E é assim que nós devemos fazer. Segundo, o livre e arbítrio. Jesus disse, se alguém quer vir após mim. Jesus não disse se, ou seja, a decisão. Aliás, Jesus colocou um se, para ser sincero. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele colocou um se. Ele não impôs, ele não colocou uma ordem de forma alguma. Ele não ordenou. Ele simplesmente disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A si mesmo se negue. Então, é fundamental nós entendermos a questão do livre e arbítrio. Porque existem muitas pessoas que quando nós vamos pregar o Evangelho, ela fica dizendo, no dia que Deus tocar no meu coração, eu irei aceitar Jesus. E quando nós analisamos a palavra de Deus, percebemos logo, de imediato, que a coisa não funciona dessa forma. Existe o livre-arbítrio. Seguir a Jesus é uma questão de escolha. Não é você ficar simplesmente esperando Jesus tocar em seu coração. Porque o que Jesus teve que fazer, já fez por você e por mim na cruz. Jesus já derramou o seu sangue por todos nós. Então, o que você está esperando mais? O que você quer mais que Jesus faça? Ele já derramou o seu sangue por você. Ele já derramou o seu sangue por mim. Então você está esperando que ele faça mais o quê? Não perca tempo. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar em sua vida. Pois a salvação, servir a Cristo, é uma questão de livre e arbítrio. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele colocou um se. Por quê? Porque a decisão é minha. A escolha é minha. A escolha é sua. Você é quem vai decidir se quer seguir a Jesus ou não. Pois a Bíblia diz que Deus, naquele grande dia, não vai ter o culpado por inocente. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar, porque o que ele teve que fazer por você, ele já fez na cruz do Calvário. Agora, você é que deve fazer algo por ele, e não ele por você. Terceiro, a renúncia. O texto bíblico diz o seguinte, a si mesmo se negue. Negar a Cristo é uma questão de renúncia. É você renunciar às coisas do mundo. Eu acho interessante a forma sobre a qual Jesus chamava os seus discípulos. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ia passando em um determinado local e viu Mateus, chamado de Levi. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus olhou para Levi e disse, Levi, segue-me. E o texto em seguida vai dizer, e ele, deixando tudo, o seguiu. Então, seguir a Jesus é isso. É você renunciar às coisas do mundo. É você renunciar às coisas que te atrapalham no dia a dia. Seguir a Jesus é você muitas vezes renunciar àquilo que você mais gosta, que você sabe que não é correto. Isso é seguir a Jesus. É uma questão de renúncia. Quarto, a conversão não é um toque de mágica. A conversão não é um toque de mágica. Jesus disse, dia após dia, tome
a sua cruz. No terceiro ponto eu falei a questão da renúncia. E agora eu estou falando sobre que seguir a Cristo não é um toque de mágica. No quarto ponto, o que é que eu quero dizer com isso? É que nós temos que renunciar, sim, mas a renúncia deve ser feita baseada nas Escrituras. De que forma? Na forma que o versículo nos ensina. Dia a dia, tome a sua cruz. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas dentro das igrejas, no sistema religioso, que pensam que convenção é um toque de mágica. Você aceitou Jesus, você vai deixar tudo de uma hora para outra. E não é assim que a coisa funciona. O versículo está nos ensinando de forma diferente. Dia a dia, tome a sua cruz. A conversão não é um toque de mágica onde, ao aceitar a Jesus, eu já vou deixar tudo de imediato. Não há quem consiga deixar tudo de imediato. Não tem como. Não tem como, porque não é um toque de mágica. Não é uma coisa que a pessoa chega com uma varinha mágica e faz plim, toca em você, daí então você passou a esquecer todas as coisas que você praticava de errado. Não é assim que funciona a conversão. A conversão funciona diariamente. É você se convertendo a cada dia. No dia a dia você vai abandonando as coisas erradas. Então é assim que funciona a salvação. É assim que funciona a renúncia. É assim que funciona a conversão. Não é de uma hora para outra que você vai deixar de fazer tudo de forma alguma. Não tem como. Você pega, por exemplo, uma pessoa que é viciada em cigarro e ela se converte ao cristianismo, ela aceita Jesus, ela não vai deixar tudo de uma hora para outra. E ela pode até deixar diante dos seus olhos, mas ela vai passar a fumar escondido. Ela vai passar a fumar escondido. Eu conheço relatos de pessoas da minha família que ao se converter, ainda passou 6 meses fumando escondido. Pessoas da minha família, que Jesus já guardou por sinal. Se converteu a Jesus Cristo e passou 6 meses fumando escondido. E as pessoas achavam que ela havia deixado de fumar, mas não tinha deixado de fumar. Fumava escondido. Porém, depois de 6 meses, essa pessoa, que era minha irmã, pegou um abuso de cigarro tremendo. Ela pegou um abuso, daí então não fumou mais. Então a convenção é dia a dia e não um toque de mágica, onde ao você ser tocado, você vai abandonar tudo de uma hora para outra. Não é assim que a coisa funciona. É preciso ter muito cuidado com o novo convertido, é preciso ter muito cuidado com a pessoa que está chegando na casa de Deus, que não tem muitas experiências com Deus. Então nós temos que ter muito cuidado e agir com a maior paciência do mundo, para que nós não venhamos desviar esses tais irmãos novatos que estão chegando agora dos caminhos do Senhor. É preciso ter muito cuidado, porque se nós desviarmos uma ovelha de Deus, da casa de Deus, depois isso pode custar muito caro para mim e para você. Devemos ter cuidado com isso e muita paciência. Quinto, carregue seus próprios problemas. Carregue seus próprios problemas. O versículo bíblico diz: dia a dia tome a sua cruz. Existem pessoas que não conseguem resolver os seus problemas e querem se intrometer nos problemas dos outros. Pessoas que ao invés de resolverem os seus problemas, querem resolver os problemas dos outros. Existem muitas pessoas que são assim. Ora, se você não tem capacidade alguma para resolver os seus problemas, como é que você vai resolver o dos outros? Então,
Vamos ser sensatos, vamos resolver os nossos problemas e deixar de estar se intrometendo onde muitas vezes não nos compete, onde não nos cabe. Mas infelizmente existem muitas pessoas que agem dessa forma. O texto bíblico diz: dia a dia, tome a sua cruz. O texto não está dizendo dia a dia tome a cruz dos outros, de forma alguma. Tome a sua cruz. Cada ser humano tem a sua cruz para carregar. Cada ser humano deve carregar a sua própria cruz e não a cruz dos outros. Se você parar para tentar resolver os problemas dos outros e esquecer do seu, você nem vai resolver os dos outros e muito menos os seus. Então resolva primeiro os seus problemas para que futuramente você não venha se arrepender. Então que o Senhor Jesus abra a sua mente e o seu coração e que você venha aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E você que já teve um encontro pessoal com Jesus e compartilha da mesma fé que eu, da mesma fé que nós compartilhamos, vamos orar e pedir a Deus que Ele nos dê misericórdia e que Ele abra a sua mente, a minha mente, para que a sua palavra possa penetrar no seu, no meu, nos nossos corações e que nós venhamos abrir os nossos olhos e venhamos levar essa mensagem do Evangelho a todas as pessoas que necessitam ouvir uma palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém.